Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo que eu trago aqui para o meu canal de uma série de estudos que eu trago toda semana chamado Apocalipse para Leigos. Uma série de estudos onde toda semana nós vamos estudando capítulo a capítulo acerca das revelações escritas do livro do Apocalipse. Sempre deixando claro que meu canal não é um canal gospel, não é um canal religioso, não é um canal evangélico, não. No meu canal eu falo de vários assuntos, às vezes política, às vezes falo um pouco de história, monarquia, às vezes até desenho animado ou um ou outro assunto aleatório para entreter ou informar. E este estudo que eu trago todo final de semana é um conteúdo diferenciado por acreditar que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima e que nós cristãos que cremos no seu retorno temos que estar preparados. E a segunda coisa que eu deixo claro em início de cada vídeo é que este estudo é baseado debaixo de uma vertente pré-milenista, ou seja, existem várias vertentes, teorias, linhas de pensamento acerca do estudo do Apocalipse. E eu escolhi uma vertente, a vertente pré-milenista, para nós termos um foco, um norte, não é? Então, sem mais delongas, nós vamos diretamente ao estudo. Claro, antes pedir para você deixar a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, ajudar com o engajamento desse canal, se assim você achar que eu mereço. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, não é? Das últimas semanas, nós falamos aqui que as profecias elas já estão sendo concretizadas. Cara. Estamos agora no capítulo 20 de Apocalipse. Cronologicamente até aqui já aconteceu o arrebatamento, a grande tribulação, já aconteceu a batalha do Armagedon, a igreja voltou, Cristo condenou o falso profeta e a besta, né? Satanás foi trancafiado por 1000 anos, foi estabelecido o período de 1000 anos de reinado de Cristo, Satanás foi solto novamente, enganou as nações, trouxe para a guerra de Gog e Magog. Deus derrotou o exército de Satanás para sua derrota definitiva. Já aconteceu o juízo final e agora está sendo estabelecida um novo céu e uma nova terra. Por isso estamos lá em Apocalipse capítulo 21, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ativada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bem, como a gente faz com as pizzas, né? Vamos por partes, né? O versículo 21 começa dizendo: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus, ele sempre fala o seguinte: céus e terras serão abalados, não é? O primeiro céu e a primeira terra já se passaram, né? E tudo se fez novo. Muitos especulam o que seria esse novo céu e essa nova terra. Eu já expliquei aqui no canal que aquele período de 1000 anos em que Jesus reinara sobre a terra, aquele 1000 anos, o diabo estava trancafiado, onde a igreja estava reinando ao lado de Cristo e tudo mais, não era o reino de Deus definitivo. Não. Era apenas um período
e que Deus coroou Jesus como imperador do nosso planeta. No entanto, agora nós já estamos no reino eterno, o reino definitivo, o reino de Deus. E uma coisa que é interessante que fala, o primeiro céu e a primeira terra se passaram, não é? E viu um novo céu e uma nova terra. O que isso me vem à cabeça? Isso me vem à cabeça que a terra será destruída. Como assim, Rubra? A terra será destruída? É. Sabe, eu gosto de fazer essa comparação, cara. Eu gosto de fazer. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de animes, né, cara? Principalmente em um anime chamado Dragon Ball Z, né, cara? Um anime que é conhecido por os poderes de luta lá dos personagens serem extremamente exagerados, né, cara? Quem já foi dessa série sabe que lá no início da série, né, da série Z, já tinha lá um personagem Vegeta que já com uma mãozinha aqui, né, lançando um raiozinho, já destruiu o planeta Terra, não é, cara? E tem lá, em vários momentos, já destruiu um planeta, não era a Terra, não. E existem vários episódios, né, cara? Teve lá ó, mostrando o Freeza, da órbita do planeta dos Saiyajins, fez o dedinho, lançou uma bola de energia e fez lá, e lançou e destruiu o planeta dos Saiyajins, não é, cara? Depois mostrou ele destruindo o planeta da Mikuzen, não é? Aí chegou a saga do Majin Buu, onde a Terra foi destruída. Dessa saga, dessa franquia Dragon Ball, a Terra já foi destruída umas 3 vezes. Né? E eu lembro também de um filme que eu assisti no cinema há muito tempo, uma animação, né, chamado Titã Ae, não é? Onde uma raça alienígena com a sua espaçonave explodiu a Terra e os seres humanos viveram perambulando pelo universo até eles encontrarem uma nave chamada Titã e reconstruíram para ser um novo planeta. Ficção, né, cara? Então. Mas essa questão de destruir a Terra, cara, é uma coisa que muitos sempre se perguntaram, né, sobre o fim do mundo, o fim do planeta, essas coisas. Então, o interessante, cara, é que se você estudar as profecias bíblicas, tudo isso aponta que o nosso planeta vai ser destruído. Mas, Rômulo, aqui no versículo não está falando isso. Aqui no versículo está dizendo um novo céu e uma nova terra. Verdade. Um novo céu e uma nova terra. Agora, o que aconteceu com o velho planeta? Com a velha terra? Né? Cara, pensa no. Pensa no seguinte. Quando o seu computador está lento, você descobre que ele está cheio de vírus. Então o que você faz para manter o seu computador? Você formata ele. Né? Você faz um backup, você salva os seus arquivos, suas fotos, os documentos que lá estão, salva no pendrive, um disco. E o que você faz? Você formata, você apaga tudo que está no seu computador. Para quê? Para acabar com todo vestígio de vírus. Acabou com os vírus, aí você coloca o pendrive e coloca de novo os seus dados no computador. E você verá que seu computador ficou melhor, mais rápido e tudo mais. Exatamente é isso que Deus fará. Deus formatará a terra e formatará o universo. Por quê? Mas por que isso? Quando Adão pecou, o pecado ele não agiu só no homem, agiu também na natureza. Deus falou para Adão: Adão, a terra tornou-se maldita por sua causa. Você vai trabalhar ela, mas ela vai se produzir cardos e espinhos. Por quê? Porque a natureza de Satanás, a morte, a destruição, não entrou somente no homem, também atingiu a terra. Né? Quando você vê, eu até já falei isso aqui nos estudos, né? Quando você vê o Deus durante o Apocalipse com Pedro, os 7 selos, tocando as 7 trombetas, derramando as 7 taças, você viu que isso eram pragas que não eram só lançadas dos homens, também era lançada da natureza, não é? O mar se tornando em sangue, o sol perdendo seu brilho, né? As vegetações sendo queimadas. Por quê? Porque Deus estava renovando a terra. Porque quando há uma destruição, depois vem uma renovação. Já peguei o exemplo aqui dos vulcões, né? Que depois que um vulcão entra em erupção, não é? Há um caminho onde a lava queimou tudo, você vê que depois nasce o verde. Ou seja, a floresta foi renovada. Exatamente isso acontecerá. Para acabar com todo o vestígio do pecado existente no planeta Terra, né? Toda a maldição, todo vestígio,
Deus destruirá a terra e o universo. E haverá novos céus e uma nova terra, né? Pegando aqui as anotações da minha antiga professora de Apocalipse, né? Então, eu vou ler aqui umas anotações dela para compartilhar com vocês. Para pegar, para pagar a letrinha, você era uma boa professora, mas a letrinha dela era horrível pra caramba, tá? Para apagar todos os sinais do pecado, haverá a destruição da terra, das estrelas e das galáxias. O céu e a terra serão abalados. Ageu 2, 6, Hebreus 12, 26 a 28. E desaparecerão como fumaça. Isaías 51, 6. As estrelas se derreterão. Isaías 34, 4. E os elementos serão dissolvidos. 2 Pedro 7, 3, 2 Pedro 3, versículos 7, 10 e 12. A terra renovada se tornará a habitação dos homens e de Deus. Todos os redimidos terão corpos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo, isto é, o corpo real, visível, tangível, porém incorruptível, poderoso e imortal. Romanos 8, versículo 23, e 1 Coríntios 15, versículos 51 a 56. O novo céu e a nova terra não serão resultado dos sonhos ou empenhos humanos. A cidade perfeita desce dos céus, ou seja, ela é projetada e construída pelo próprio Deus. O novo céu e a nova terra, identificados como a Nova Jerusalém, ou a nova cidade, ou ainda a cidade santa, está centralizada em Deus. Ele é o arquiteto e edificador e mantenedor. Então o que nós vemos aqui? Deus, ele vai... Realmente, este planeta aqui... Cara, eu gosto de pensar nele explodindo, cara, né? Porque existem versículos que falam que o primeiro dilúvio foi feito por água, o segundo será por fogo, não é? O próprio Pedro falou que os elementos se fundiriam, né? Jesus falava que os céus seriam, os poderes celestes seriam abalados. Ou seja, Deus está formatando o universo, não é? Eu estava lendo um livro uma vez, entendeu? Um livro chamado Futuro Glorioso do Planeta Terra, né? Um livro onde o autor ele pega aquele versículo que Jesus fala o seguinte: ao vencedor darei a estrela da manhã. Uma das igrejas que eu até já falei aqui no início da série, né, cara? Quando a gente fala ao vencedor darei a estrela da manhã, está dizendo que essa pessoa teria a presença de Cristo com ele, porque Jesus é a nossa estrela da manhã. No entanto, o autor, ele fala o seguinte, segundo o autor, que a estrela da manhã, que é a primeira estrela que vemos no céu ao amanhecer, se trata do planeta Vênus. Quem conhece sabe que Vênus é o segundo planeta do sistema solar mais próximo do Sol, né? A Terra é o terceiro planeta. Tem o Sol, depois vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e aí vai. Vênus, ele já foi chamada de a irmã gêmea da Terra, né? Ela se assemelha com a Terra, né? Em tamanho e em aparência. A diferença é que lá não existe vida. É o planeta mais quente do sistema solar, não é? A atmosfera lá, as nuvens dessa atmosfera são ácidas, né? E a temperatura vai acima dos 400 graus. É impossível ter vida lá da superfície do planeta Vênus, né? Alguns cientistas falam que existem sim seres vivendo em Vênus, mas células que vivem assim da atmosfera, né, cara? No entanto, para a vida humana e de outros animais é impossível algo sobreviver lá. No entanto, segundo esse autor, com o novo céu e a nova Terra, os planetas seriam transformados e a Vênus se tornaria uma nova Terra, um novo planeta habitável, né? E aí a gente pensa assim, pô, cara, mas é muito viagem. Mas aí a gente pensa o seguinte, né? A raça humana será imortal, incorruptível, não é? Embora os cristãos arrebatados do arrebatamento, eles tenham recebido corpos glorificados, corpos
imortais, né? Corpos que se assemelham ao corpo ressurreto de Cristo. E Jesus tenha dito que na glória, porque perguntaram para Cristo, só um minutinho. Eu sempre deixo, eu tenho que explicar que meus vídeos não são editados, às vezes eu tenho a necessidade de dar uma parada, né? Perguntaram para Jesus, né, acerca de uma mulher que se casou com 7 irmãos, ou seja, ela casou com o primeiro marido, o marido morreu sem deixar filho, segundo a lei ela tinha que casar com o irmão mais novo, né? Ela se casou com o segundo irmão, o irmão morreu, ela também não teve filhos, casou com o terceiro e assim ela teve no final 7 maridos. No final a mulher morreu e todos estavam mortos. Aí perguntaram para Cristo, Senhor, da glória, quem será o marido dessa mulher, sendo que ela casou com 7 irmãos? Jesus falou, da glória, na ressurreição, ninguém mais vai se casar, todos serão filhos de Deus. Então, para nós, cristãos arrebatados, que seremos arrebatados, teremos nossos corpos glorificados, a reprodução não será mais necessária, até porque o intuito da reprodução é manter a espécie, né? Jesus disse, crescer e multiplicar, ou seja, dar continuidade à espécie humana. Então, agora que os seres humanos são imortais, pô, eles não precisam mais da reprodução, não é, cara? No entanto, haverá um segundo tipo de salvação, que é para os judeus que aceitaram Jesus durante a grande tribulação. Esses aceitarão a marca divina. Lembra dos 144 mil selados que receberam a marca em sua testa? Então, esses também serão imortais. No entanto, esses vão se reproduzir, né? E isso eu vou explicar mais à frente, cara, quando estiver chegando mais próximo, quando a gente falar do capítulo 22, não é? Das nações em volta da cidade de Jerusalém, que vamos falar do próximo vídeo. Então, aí você pensa o seguinte, a raça humana agora só está se multiplicando, né? Por parte dos judeus salvos durante a grande tribulação, agora só está nascendo gente, mas não tem mais ninguém morrendo. A taxa de mortalidade da raça humana agora é 0, não tem mais morte. Então é lógico que o planeta Terra ficaria pequeno, né? Lotado. Aí qual seria o plano de Deus para resolver isso? Simples. Vou formatar a Terra e vou formatar os céus também. Então, aí aqueles planetas que são inabitáveis eu posso tornar habitável. Aí vai a raça humana viajar os planetas e os confins do universo, cara. E eu, como eu sou um nerd por natureza, cara, eu sou muito nerd, cara. Eu gosto de um Star Wars, cara. Eu gosto de um filme de ficção científica, cara. Aí eu fico imaginando a glória, a raça humana lá, o ser humano criando espaçonave. Ah, vamos disso para lá. Indo aonde nenhum homem jamais foi antes. Né? Pega a referência de Star Trek. Então. Aí, ou seja, o autor desse livro, cara, ele pegou umas questões, cara, que não dá para explicar detalhadamente, na qual parece até viagem na cabeça, mas quando a gente para e pensa, cara, até que faz sentido, velho, né? Porque o ser humano agora é uma raça imortal. Não, pode não haver mais reprodução por parte da igreja que foi arrebatada, mas entre os judeus salvos durante a grande tribulação e que foram selados, né? Vai haver, sabe, haverá ainda uma reprodução. Então, é uma coisa assim interessante, cara, né? E Deus fala que céus terão transformado. E vamos lembrar que Deus não criou só a Terra. Deus criou outros planetas. Tudo que Deus faz com algum propósito. Eu, particularmente, se perguntarem para mim, Rômulo, você acredita em vida extraterrestre? Né? Às vezes eu respondo brincando, dizendo, não, eu não acredito em alienígenas porque eles são muito mentirosos. Mas assim, eu não acredito em civilizações alienígenas. Eu não acredito, né? Um ET de Varginha, um alienígena com seu disco voador indo visitar. Isso eu não acredito. Mas eu acredito na possibilidade de um universo tão amplo, Deus sim ter criado um planeta que possa sustentar a vida, né? Principalmente a vida humana, não é? Então, agora se vai ter uma civilização alienígena neste planeta, isso são outros 500. Agora, um planeta capaz de sustentar a vida, fauna e flora, isso eu sou capaz de acreditar, porque o nosso Deus é um Deus de criação, é um Deus criador. Né? Então não existe motivos para Deus ter resumido a vida somente a esse pedacinho do universo que se chama planeta Terra. Mas é claro que
Isso abre margem para muitas discussões, essas coisas, e é bom até a gente dar prosseguimento, senão vão até pensar que eu sou meio maluco, né? Maluco eu sou mesmo, né? Por isso que meu apelido é BR22. 22, porque eu sou meio. Tá, então vamos lá. Agora aqui ele se fala muito da Cidade Santa, né? E deu que nós vamos falar mais da Nova Jerusalém no próximo vídeo. Agora João, ele fala o seguinte: e João via a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu e endereçada como esposa ativada ao seu marido. E eu já falei aqui acerca da igreja ser a noiva do Cordeiro, né? Eu já falei aqui sobre isso. O casamento homem e mulher, ele aponta muito para o relacionamento que Deus quer ter com a raça humana, né? Deus na figura do marido e a igreja na figura da esposa. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso quer dizer que agora, com a terra restaurada, santificada, não é? Não haverá mais necessidade de haver uma separação entre o homem e Deus, não é? Nós sabemos que Deus é um Deus onipresente. Deus está em todo lugar. Ele está comigo aqui, do meu lado, enquanto eu gravo esse vídeo. Está aí, do seu lado, enquanto você me ouve falar. Deus está em toda parte, não é? Mas, no entanto, nós não podemos ver Deus cara a cara, porque somos corrompidos pelo pecado, né? A Bíblia mesmo fala que ninguém pode ver a Deus e morrer, não é? E isso é até, eu deixaria isso para um outro vídeo, para deixar bem detalhado isso. Mas agora com a Nova Jerusalém, Deus ele tem uma intimidade, está tão próximo do homem, tão próximo, que mesmo ele sendo fogo consumidor, esse fogo já não nos queimará mais, porque agora estamos santificados. E Deus, cujo trono está dos céus, agora está na terra. E Deus vai habitar entre os homens, não é? Limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas estão passadas, ou seja, por causa que não tem mais o pecado, o sofrimento também não existe. E o que estava sentado sobre o trono disse, né? Quem está falando isso? Está falando de Deus, de Cristo. Está falando de Jesus. Eis que faço nova todas as coisas. E diz, escreve. Entendeu? Jesus falando. Escreve. Porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido. Porque eu sei que aqui é Jesus que está falando. Porque Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aí a gente lembra daquela passagem de Jesus com a samaritana, a água da vida. Então, olha a água da vida aqui. Quem vencer dará todas essas coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora aí vem o seguinte, aí vem a paulada, velho. O versículo diz, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mais uma vez, eu pegando aqui as anotações da minha antiga professora, né, a professora Alcileia, não é? Indo lá para as anotações dela, ela fala muito bem acerca dessa lista que falamos agora há pouco, dos covardes, incrédulos e abomináveis. Eles falaram que eles não entrarão nesse novo reino. Né? Segundo as anotações dela, diz o seguinte, os covardes. Em outra tradução, os denominados tímidos, né? Porque covarde é a mesma coisa que tímidos, né? Parece-nos que são aqueles que, diante da tribulação, não só da grande tribulação, entre parênteses, mas ao longo da tribulação da vida, abandonaram a Cristo e seu testemunho, a seguir e salvaram a própria pele. Negaram a Cristo na terra e, por consequência, serão negados por medo, não se tornaram vencedores. Né? Jesus ele falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos que estão diante do meu Pai. Agora, aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei. Né? E ao longo da história da fé cristã, nós sabemos de muitas pessoas que foram martirizadas, muitas pessoas que morreram em prol da fé cristã, como os apóstolos, né, como vários líderes da igreja, né, tanto da igreja católica, quanto os reformadores, quanto os líderes da igreja evangélica e ortodoxa. Né, ao longo da caminhada cristã,
existem várias pessoas que não negaram a Cristo. Essa semana, a minha irmã Regiane, no grupo de WhatsApp, ela compartilhou a história de um homem lá da Arábia, né, que aceitou o cristianismo, e os árabes fizeram a ele uma proposta para ele abandonar a fé cristã, senão ele morria. E este homem ele foi valente, ele não negou e foi enforcado. Sim, essa prática existe no mundo islâmico e os árabes eles não toleram o cristianismo. Eu deveria fazer um vídeo só falando acerca de árabes e Islã, cara. Acho que eu vou fazer um vídeo para você ver como é que sofre os cristãos que são perseguidos lá no mundo árabe, né? Aqui no Brasil, às vezes é triste quando a gente vê uma pessoa vir negar Cristo, né? Porque, por causa de um emprego, ou por causa de uma namorada, porque Deus não me deu tal bênção. Existem pessoas em outros lugares no mundo que estão morrendo porque não negam a Cristo, né? Enquanto que outros negam a Cristo porque não estavam interessados no Deus da bênção, e sim na bênção de Deus. Infelizmente, tem isso, né? Teve até um caso daquela mulher chamada Urashi, né? Andressa Urashi. Aquela mulher que foi conhecida por posar nua, participar da fazenda, essas coisas. Falam que ela teve uma experiência quase morte. Aí essa mulher falaram que ela depois se converteu, virou evangélica e tal. Mas a última notícia que eu tive dela é que ela saiu da igreja e agora está querendo processar a igreja, querendo de volta os dízimos e as ofertas que ela queria, que ela tanto compartilhou. Qual será o destino dessa mulher, eu pergunto. Né? Aos incrédulos, são os que recusaram crer em Cristo e aceitá-lo como fiel Salvador. São os discípulos do mundo. Ateus de todos os tempos são os sem fé. Ou seja, aquelas pessoas que não creram em Cristo. Né? E quando eu falo crer, eu não estou falando somente em acreditar, porque é uma diferença entre crer e acreditar. Acreditar em Deus é uma coisa, né? Acreditar, até o ímpio acredita. Crer significa não só acreditar, mas também seguir e obedecer. Aos abomináveis, são todos os adoradores da besta, ou no sentido mais amplo de todos os que são moralmente impuros ou idólatras, não é, cara? Quando fala abominável aqui, cara, e outras traduções falam de sodomitas, né? Ou até mesmo homossexuais. Deus, ele ama o homossexual. Ele quer dar salvação ao homossexual, não é? Mas Deus não ama o homossexualismo. Ele quer levar o homossexual, mas o homossexual tem que negar o homossexualismo e aceitar Jesus e ser um homem como Deus quer. Porque Deus não criou o terceiro tipo, Deus criou o homem macho e fêmea, não é? E, infelizmente, nós vivemos em um tempo onde só em você falar isso, você já é taxado como homofóbico, intolerante e tudo mais. Mas a verdade é, Deus, ele ama o homossexual, mas o homossexualismo o levará para o inferno. Deus fala, ame o pecador, não o pecado. E o homossexual, né, esse pessoal LGBT, se eles não reconhecerem isso, pode ter certeza, eles não terão outro lugar para ir, a não ser um lago de fogo e enxofre. Aos assassinos impuros e feiticeiros. Em outra tradução, são denominados homicidas, fornicários e feiticeiros. Assassinos e homicidas são os que tiram a vida dos outros. Isso não precisamos explicar, não é? Mas também aquele que aborrece seu irmão. E é verdade. Jesus fala no Sermão do Monte, né? O que diz a lei? Não matarás, mas se você odeia o seu irmão, você já o matou em seu coração. E qual é a ordenança de Cristo? Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Aos impuros moralmente estão ligados ao pecado do corpo, ao pecado do campo da sexualidade. Assim os fornicários, os fornicadores, que são os solteiros que praticam ato sexual, também são enquadrados como impuros. Ou seja, eu sei que o homem ele tem necessidade, o homem, a mulher, eles, cara, é difícil, cara, num tempo como hoje, você olhar uma figura feminina e você não cobiçar, não desejar. Eu, como solteiro, tenho uma dificuldade terrível acerca disso. E eu sei que a melhor opção para mim é eu me casar para poder ter relações sexuais da presença de Deus. O sexo é uma bênção, não é uma maldição, é uma bênção. Mas ele só é uma bênção quando você faz com a sua esposa, com o seu cônjuge.
Cara, eu posso estar noivo e vou me casar amanhã. Mas se eu relacionar-me com a minha esposa um dia, pode ser meia hora antes do casamento, eu vou estar em pecado. O melhor sexo seguro que agrada a Deus é entre marido e mulher, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem e animal, né? Deus não se aprova disso. Os feiticeiros são os adeptos das obras das trevas, não é? Que fogem da parte do da treva, que praticam o ocultismo. Entretanto, no Antigo Testamento compara o pecado da rebelião com a feitiçaria, colocando os rebeldes como alguém que tem comunhão com as trevas. Então a pessoa que é rebelde, né, assim como pessoas que é feiticeiro, né, cara, esse pessoal da Umbanda, sabe, do voodoo, cara, é complicado a gente falar de Jesus para eles. Porque muitas vezes eles não entendem que quando a gente fala isso, é por amor a eles, não é por intolerância, essas coisas. Não é? Os idólatras, condenados por toda a Bíblia, esses não terão parte do reino do Pai. São aqueles que colocam coisas ou pessoas no lugar que Deus é devido. A Bíblia inteira fala da idolatria. E Êxodo capítulo 20 fala: não fareis para ti nem imagem ou semelhança algumas do que haja em cima do céu, ou na terra, ou das águas abaixo da terra. Não fareis e não se prostrarás diante delas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, que visita a iniquidade do pai, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro a minha misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Né? Isaías fala: aqui quereis comparar o Senhor, seu Deus, a uma imagem de ouro ou prata, para aquele pobre miserável que não tem dinheiro para ouro ou prata, vai lá, corta uma madeira e leva até um artífice, e este cria um boneco, né, para você dizer: eis que aí o teu Deus, um boneco que tem cabeça, mas não pensa, olho, mas não vê, mão, mas não pego, nariz, mas não cheiram, né, mãos, mas não pego, pernas, mas não andam, não há respiração, não há vida neles. Assim também será semelhante àqueles que se prostram diante de, serão imagens mortas e serão mortos diante de Deus. A Bíblia inteira, Deus proíbe a imagem, né? E às vezes tem essa questão aí do católico e dos evangélicos, cara, que eu queria não entrar nessa questão, cara, mas, entendeu? Com todo o amor aos católicos, cara, apenas, para não ficar longo, eu apenas pergunto: Pedro, que era judeu, se negou a ser adorado por um romano. Um romano se prostrou diante de Pedro e Pedro negou. Você acha que depois de 2000 anos Pedro aceitaria que alguém se prostrar diante de uma imagem dele, estando ele na terra, ele negou isso? Paulo faz críticas sérias acerca das imagens. Não é? Os judeus, os apóstolos, se estivessem vivos hoje e vissem as pessoas se prostrando diante de suas imagens, você acha que os apóstolos apoiariam isso? Eles rasgariam as próprias vestes, clamariam a Deus pedindo misericórdia, porque eles eram judeus. E o judeu tem um trauma terrível acerca de imagens, porque a imagem destruiu a nação de Israel do passado. Porque durante 800 anos, que é o período de juízes e reis, Deus levantou profetas para condenar a idolatria do povo de Israel, porque estavam fazendo imagens. E o povo de Israel foi cativo durante o período da Babilônia por causa das imagens. E depois disso, Israel pegou um trauma tão terrível que até nos dias de hoje, os judeus não querem mais imagens. Não é? Aí eu pergunto, os apóstolos que eram judeus aceitariam isso? Eu estou perguntando, se você está me ouvindo é católico, é apenas uma questão, eu estou perguntando, eles apoiariam isso? Não é? Paulo, os efésios queriam adorar Paulo. Paulo falou: não façam isso porque eu sou homem como vocês. Não é? Aí se fosse fazer uma imagem de um anjo João se prostrou diante da imagem de um anjo. E o anjo disse: eu sou seu conservo e conservo dos seus irmãos. Adore a Cristo. Não é? Maria foi uma bênção de mulher. Foi a mãe de Cristo. Mas ela é digna de fazer uma imagem e adorar ela? Chegaram para Cristo dizendo: bendito o ventre que foste gerado, bendito os seios que te amamentaram. Jesus disse: mais bendita que ouve as minhas palavras e as praticam.
E tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Então eu estou falando porque tem essa briga entre católicos e evangélicos, e eu estou falando isso para caso você seja católico, venha ao entendimento do evangélico, né? Se depois de você ainda achar que é lícito e tudo mais, beleza, Deus te dá liberdade, né? Mas é sério isso que eu estou falando, porque a idolatria ela tira o foco de Deus. A fé cristã é cristocêntrica. E é importante eu falar. Ah, mas aí vem o cara e fala, pô, mas e as imagens dos querubins da Arca da Aliança? Que estavam no propriedade. A Arca da Aliança era objeto de culto? Não. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do teu povo. Ela não era para ser adorada. Vamos lembrar que dentro do templo judeu, né, do templo de Salomão, havia imagens de 4 touros de bronze que sustentavam uma pia lá para do ritual de purificação. Mas aquelas imagens não eram para adoração. Não eram. Era apenas simbolismo. Porque tudo que estava dentro do templo apontava para Deus. Agora, quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro, 5.000 pessoas morreram naquela noite. Está lá em Êxodo. Então isso tudo que eu estou falando é para meditar, não é para criar raiva. Você acha que os apóstolos morreram para ter imagens para orarem a eles? Ah, mas ele faz mediação entre nós, a Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, só há um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. Não é? Porque foi ele que morreu por nós. Os apóstolos também morreram, martirizados em nome de Deus, para a honra do Evangelho, não para mérito próprio. Jesus, ele sempre falou, é a mim que vocês têm que orar, é o meu nome que vocês têm que clamar, é orar em meu nome, é a mim, a fé cristã é cristocêntrica. Eu só falei isso para vocês terem o ponto de vista do evangélico e se mediante da palavra de Deus. Se você que é católico, coisa assim, eu falo isso por amor, eu não falo isso por raiva nem nada. Mas se você ler isso aqui, você vai entender o nosso ponto de vista. Né? Os apóstolos foram abençoados, Maria foi uma bênção. Mas somente um que você pode adorar, a Deus. E se fizer uma imagem de Cristo, pode? E Jesus tinha aquela aparência? Eu pergunto. Deus fala, claro, não fareis imagem ou semelhança alguma do que esteja acima do céu, nem na terra e nem nas águas abaixo da terra. Não fareis e não se prostrarais diante delas. E quando chega um feriado de Nossa Senhora Aparecida, o que você vê milhares de pessoas fazendo? Deus se agrada disso? E a idolatria não é só a questão de religiosa. A gente vê hoje em dia aqui no Brasil essa questão aí das pessoas idolatrando o político, né? Bolsonaristas puxando o saco do presidente, mesmo depois de todos os erros que o presidente cometeu. Os petistas idolatrando o Lula, mesmo depois de todos os crimes que o PT cometeu. Né? Às vezes você vê uma pessoa, um jovem chegando atrasado da prova do Enem, mas quando é um cantor famoso, lá um Justin Bieber ou um Sandy Júnior, ficam 6 meses da porta do show para poder comprar um ingresso. Isso não é idolatria? A idolatria afasta a pessoa de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu também já fui católico, né? E eu entendo o pensamento católico. Mas o que eu estou falando aqui é debaixo da palavra de Deus. E um sacerdote, independente de padre ou pastor, só tem autoridade quando ele fala debaixo da palavra de Deus. Porque Paulo disse, mesmo que um anjo dos céus desça e fale um evangelho semelhante ao que nós pregamos, seja tido como anátema. E aos mentirosos, considerando o diabo o pai da mentira, podemos afirmar que os mentirosos e seu filho, portanto, também não serão cidadãos do reino dos céus. No campo espiritual religioso, o mentiroso é aquele que nega a Jesus. O mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho eterno de Deus. Qualquer forma de mentir, não tem pecadinho ou pecadão. Qualquer forma de mentir, se você tem o hábito de mentir, isso também pode te arrastar para o inferno. Tudo que eu falei aqui
né? Principalmente essa questão de idolatria, é importante analisar tudo. Porque eu estou falando, Deus tem um reino eterno para nós. E Ele quer nos levar para Ele. Vamos amar Deus de toda a nossa força, coração, entendimento e alma. Porque só desse jeito poderemos ter parte do reino eterno. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Semana que vem vamos dar continuidade do capítulo 21. Vamos falar agora da Nova Jerusalém, não é? Muito obrigado se você me acompanhou. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Esse vídeo ficou longo, cara. Acho que é o vídeo mais longo que foi esse aqui. Mas muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. E shalom.